Olá, alunos e alunas do Aprova, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um componente que está em quase tudo que é eletrônico, mas que quase ninguém para pensar nele. Vamos mergulhar no mundo dos heróis anônimos da tecnologia, os capacitores, e descobrir como eles conseguem armazenar e liberar energia de um jeito bem surpreendente. E aí, já pararam para pensar nisso? O que o flash de uma câmera e o computador de um carro podem ter em comum? Parece que nada, né? Mas a resposta é um componente pequeno, mas olha, incrivelmente poderoso. Ele é capaz de liberar uma verdadeira explosão de energia numa fração de segundo. E o nome dele? Capacitor. Vamos desvendar os segredos dele hoje. Mas para a gente entender como chegamos nesse dispositivo que é pura genialidade, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para trás, na primeira faísca de curiosidade sobre a própria eletricidade. Dê uma olhada nisso aqui. Este é o versólium. Foi criado lá em 1600 por um cientista chamado William Gilbert, e era basicamente uma agulha de metal que girava livre. Parece simples, né? Mas foi o primeiríssimo instrumento capaz de detectar e estudar a eletricidade estática de um jeito sistemático. Foi uma verdadeira revolução para a época. E o grande pulo do gato do Gilbert foi justamente perceber que a força que aparecia quando eles esfregavam o âmbar era diferente da força de um ímbar. A essa força nova, que vinha do atrito, ele deu o nome de eletricidade. A inspiração veio da palavra grega para âmbar, que é elétron. Foi a primeira vez que essas duas forças foram separadas de forma clara. Essa distinção abriu caminho para uma pergunta fundamental. Ok, quais são as regras que governam essa força nova chamada eletricidade? A resposta, como sempre, está em alguns princípios essenciais da física. O primeiro conceito que a gente precisa entender é o de campo elétrico. Pensa assim, toda a carga elétrica cria uma espécie de aura de força invisível ao redor dela. Qualquer outra carga que entra nessa área vai sentir ou empurrão ou um puxão. É assim que as forças elétricas agem à distância, sem precisar de contato físico. E aí entra a lei de Coulomb para definir as regras desse jogo. É bem simples. Cargas iguais se repelem, e com força. Já as cargas opostas, essas se atraem. E tem um detalhe crucial. Essa força despenca muito rápido à medida que as cargas se afastam. E por fim, temos o potencial elétrico, que a gente conhece mais como voltagem. Pensa nele como a pressão que empurra as cargas elétricas. Quanto maior a voltagem em um ponto, mais energia uma carga tem para se mover e realizar algum trabalho, tipo acender uma lâmpada. Ok, até aqui a gente entendeu que existem forças e campos elétricos. Mas o próximo passo era o mais desafiador de todos. Como é que a gente faz para capturar e guardar essa energia para usar só quando a gente quisesse? A solução para esse problema se revelou numa estrutura que é surpreendentemente simples, mas projetada de um jeito genial para acumular carga elétrica. E aqui está ele, o capacitor. A ideia por trás dele é bem simples, na verdade. São duas placas de metal separadas por um material isolante. Quando a gente aplica uma voltagem, cargas positivas se acumulam numa placa e as negativas na outra, criando um campo elétrico super intenso entre elas. É exatamente nesse campo que a energia fica ali, guardadinha, pronta para ser liberada. E tudo isso pode ser descrito por esta equação fundamental aqui. A capacitância, representada pelo C, é a medida da capacidade de armazenamento do capacitor. Basicamente, ela diz pra gente quanta carga, o quê, o dispositivo consegue guardar para cada volt, ou V, de pressão elétrica que a gente aplica. Um capacitor com alta capacitância é como se fosse um reservatório de água maior. Olha, a melhor analogia para um capacitor é pensar nele como uma bateria, só que de altíssima velocidade. Enquanto uma bateria normal libera energia devagarinho, o capacitor pode despejar toda a carga que ele guardou num piscar de olhos. É essa capacidade de descarga ultra rápida que o torna tão, mas tão útil. Claro, não existe um único tipo de capacitor que serve para tudo. Com o tempo, a engenharia foi criando diferentes versões, cada uma otimizada para uma tarefa bem específica. Vamos conhecer as principais. Essa família é grande, viu? Ela vai desde os minúsculos capacitores cerâmicos, que são perfeitos para filtrar ruídos em celulares, até os supercapacitores, que são gigantes e podem servir como fonte de energia de emergência para sistemas inteiros. E aqui que a gente vê a arte da engenharia em ação. Não existe um capacitor perfeito, sabe? É tudo uma questão de trocas. Pega o eletrolítico, por exemplo. Ele armazena muita energia e é barato, ideal para uma fonte de alimentação. Mas ele tem uma vida útil limitada. Já o de tântalo é super compacto, confiável, perfeito para um smartphone caro, mas o custo dele é bem mais alto. A escolha certa sempre vai depender do projeto. Certo.
Teoria e componentes são bem interessantes, mas onde é que esses pequenos heróis realmente brilham? Bom, a resposta é: em praticamente tudo que está ao nosso redor. A resposta é simples, em todos os lugares. No carro, eles filtram ruídos elétricos para o motor funcionar direitinho. No avião, eles estabilizam sistemas eletrônicos que são críticos. No marca-passo, a precisão deles pode literalmente salvar uma vida. E no sistema de som, eles ajudam a mandar os graves para o subwoofer e os agudos para o tweeter. Eles são, sem a menor dúvida, os heróis anônimos da tecnologia. Um exemplo clássico da utilidade deles é o circuito temporizador. É uma receita bem simples. Combine um resistor com um capacitor. O resistor funciona como uma torneira, controlando a velocidade com que o capacitor vai se enchendo de carga. E ao ajustar os valores de R e C, a gente consegue criar atrasos de tempo super precisos, de microsegundos até minutos. É um truque fundamental usado em incontáveis aparelhos. Então, da próxima vez que um flash de câmera disparar ou o computador ligar, lembrem-se do gênio que está contido nesse componente tão simples. E fica a pergunta para reflexão. Que outra maravilha da tecnologia moderna seria simplesmente impossível sem o humilde capacitor? E essa foi a nossa análise do incrível mundo dos capacitores. Muito obrigado pela companhia, alunos e alunas, e até a próxima. Lembrem-se, com a Prova Audiocursos, o futuro dos estudos chegou e você já pode ouvir.